O Igor Damasceno está conosco, direto de Brasília, está acompanhando a operação da Polícia Federal, que investiga desvio de recursos públicos. E tem coisa nova chegando também, informação, Igor? Tem sim, Soraya. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que foi quem autorizou os 7 mandados de busca e apreensão contra Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, ele acaba de retirar o sigilo da decisão. São mais de 30 páginas que detalham, então, esse suposto esquema de desvio de cota parlamentar. Eu contei aqui rapidamente o montante que tinha sido desviado. A gente falou que estava na casa dos milhões, mas ainda não tinha cravado um número. Pelo que eu contei, os assessores desses 2 parlamentares teriam desviado algo em torno de 30 milhões de reais. Dinheiro que seria para as despesas do exercício do mandato dos parlamentares, como, por exemplo, gasolina para o carro oficial, compra de terno, passagens aéreas. Todo esse dinheiro seria utilizado para esses fins no parlamento, mas teria sido desviado, de acordo com a Polícia Federal, investido em empresas de fachada e, com isso, então, acabaram cometendo o crime de lavagem de dinheiro. Eu tenho acesso aqui também a uma outra parte do celular de assessores de Carlos Jordi, de Sóstenes Cavalcante, uma conversa entre eles que acaba então levando aos indícios de irregularidades também possivelmente cometidos pelos 2 deputados. O trecho diz o seguinte, abre aspas, além disso, a menção expressa a quantia destinada ao deputado, conforme trecho da mensagem. E que mensagem é essa? Ela diz o seguinte, abre aspas, ele está de férias, mandei ele pagar umas coisas, disse que ia pagar na semana, não sei o que, aí fica difícil. E ao pagamento por fora, segunda-feira o deputado vai vir segunda, aí eu vou ver com ele para pagar o outro por fora. Tá bom? Então seria uma conversa ali entre pessoas ligadas a Sóstenes e Carlos Jordi, que estariam negociando o pagamento de contratos dessas empresas de fachada. Então, o dinheiro público destinado para as despesas funcionais dos parlamentares estaria sendo utilizado para o pagamento de contratos fraudulentos de empresas de fachada, e os indícios de irregularidade é por meio de conversas como essa, trocadas entre os assessores dos parlamentares. O deputado vai vir aqui na segunda e aí eu vou falar para ele pagar por fora, aí não sei, fica difícil, algo mais ou menos nesse sentido. Então, essas conversas, elas acabaram motivando a operação de hoje. Há um ano, os alvos eram os próprios assessores dos parlamentares. Hoje, os alvos são os próprios parlamentares por causa desse flagra, por causa do celular dos assessores que foi periciado ao longo desse ano. Nós temos também uma nota de Carlos Jordi, ele se posicionou mais uma vez em torno desse assunto. Vamos colocar no ar agora essa nota, esse destaque de texto. Ele diz o seguinte: é inadmissível em uma democracia que a Polícia Federal seja usada para intimidar parlamentares da oposição. Buscas contra deputados exigem indícios concretos de crimes graves e a atuação de autoridades imparciais. Jordi continua: causa estranheza que eu e o deputado Sóstenes, justamente quando investigamos o roubo de milhões do INSS, tenhamos endereços violados e documentos apreendidos enquanto exercemos nosso dever constitucional de fiscalização, fecha aspas. Então, essas são algumas das palavras de Jordi, alegando perseguição política num momento em que ele apura, ele investiga um outro escândalo fraudulento, o escândalo do INSS. Mas a operação de hoje, determinada por Flávio Dino, é justamente por causa dessas conversas que foram flagradas, onde os assessores colocam os parlamentares no centro dessa situação. Diante dessas movimentações milionárias, Flávio Dino determinou a quebra do sigilo fiscal de Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Vou trazer já a Jess Peixoto para a gente analisar tudo isso, né? À medida que a operação vai ganhando novos desdobramentos, né? E
novos debates surgindo e se abrindo diante dessas suspeitas de uso errado do dinheiro público, né? Exatamente, Soraya. E aqui realmente causa uma estranheza, estava aqui lendo a decisão, causa uma estranheza a forma como esses depósitos estavam funcionando e até mesmo existe uma prática que se chama smurfing, que é uma prática de depósitos cortados para ali, em tese, não ser perceptível para a Receita Federal. E aqui há indícios, de fato, dessa realização. Mais uma vez, aqui nós precisamos entender que o cargo de confiança, ele exige essa confiança por parte do parlamentar. Mas no melhor cenário em que, de fato, não houver ciência deles do problema, é necessário que eles olhem, é necessário que haja também fiscalização e cuidado com as contas públicas e com as cotas parlamentares. E nesse caso, o Igor trouxe a informação dos 3 milhões, isso me choca, porque, salvo engano, a cota mensal para um parlamentar é cerca de cento e poucos mil, 120 mil. Então, se a cota é essa, se a gente somar aí o tempo dessa última legislatura, são praticamente 5 milhões. Se de 5 milhões, 3 fossem desviados, é óbvio que se tem uma percepção disso, porque é um valor muito considerável. Então, abre a situação, mais uma vez, de reavaliação das cotas parlamentares, da justificativa, da fiscalização dessas cotas parlamentares. Claro, ainda não é um processo que se encerrou, está começando essas investigações, mas tanto ontem quanto hoje, nós temos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal quebrando sigilos de investigações que envolvem os parlamentares. Ontem, do senador Rocha, em relação à situação do INSS, e hoje, em relação a Carlos Jordi e Sóstenes, nessa situação aí das cotas parlamentares. Então, o brasileiro tem que se perguntar, será que a corrupção ela é uma pauta que está com atenção devida no Brasil? Será que nós precisamos de mecanismos melhores para até mesmo ter noção do que está acontecendo? Não necessariamente que os dois vão ser culpados, esses dois grupos podem não ser, é o tempo que vai dizer isso, mas, de fato, precisamos repensar o funcionamento do setor público no Brasil.